Hoje eu vou te falar sobre alguns princípios que me nortearam para fazer meu sistema de gestão de conhecimento, na verdade para reformar ele mais recentemente. Eu acabei de fazer um vídeo sobre como eu fiz para executar o projeto em si, né? Como é que eu fiz essa reforma ali, que foi um próprio projeto, meio que uma autoconsultoria. Hoje eu vou te falar alguns dos princípios que eu utilizei para estar fazendo a própria reforma em si, que são princípios que você também pode estar utilizando para começar um sistema que você já tenha. Aliás, começar um novo sistema ou aprimorar algum sistema que você já tenha a partir daí. Então, eu falo que é bem importante que a função, né, do próprio conhecimento em si para a gestão. A gestão é uma coisa, a parte que acompanha ali, que também enaltece, né, nosso próprio conhecimento, mas é importante ter essa relação, essa clareza de como a teoria também influencia bastante na prática, naquilo que a gente faz, e por isso esses princípios vão estar mais nessa parte teórica, mas são coisas norteadoras dessa teoria, né? São coisas que prevêem um bom sistema, uma boa prática nesse caso. E aí, os princípios que eu utilizei para estar fazendo essa reformulação do meu sistema, estou com uma pequena cola aqui embaixo. Primeiro, eu estava com um problema de visualização. Então, para isso, um princípio importante na parte da gestão de conhecimento é o quanto que as informações elas estão disponíveis para serem descobertas, né? Então, a própria gestão do conhecimento em si, principalmente na parte de captura e de organização, ela serve para que a gente aloque as informações nos melhores espaços. Só que, conforme você vai fazendo isso, você vai percebendo que vai acumulando bastante informação ali dentro do sistema. Claro que o ideal é que isso esteja também sendo aplicado, como eu já estou aplicando isso há mais ou menos uns 7 meses, né, especificamente, assim. Enfim, já faço isso, na verdade, há um tempo. Talvez não com esse nome em si, mas quando eu comecei a ler, de fato, o Construindo no Segundo Cérebro, foi no semestre passado, do ano passado, né, em 2024. Então, desse período para cá, eu já aprimorei, já utilizei bastante esse sistema. E na própria utilização, assim, eu vi que algumas coisas não estavam tão disponíveis, tão organizadas como estavam no começo, né? Que tem poucas coisas, então é fácil de alocar, poucos projetos. E também o meu próprio conhecimento sobre o Segundo Cérebro, né? Que foi o livro que eu li para iniciar isso. Ele também aprimorou, porque eu li outros livros já. Já estou no quarto livro, mais ou menos, sobre esse conceito, mais ou menos que eu estou terminando, né? O quarto livro. Então, o seu conhecimento também vai aprimorando ao longo do tempo. Isso faz com que você faça novas reformulações. E eu vi que a descoberta do meu próprio sistema estava não estava tão clara. Então, esse é um dos princípios, assim, você ter uma organização que permita a descoberta das informações de uma forma mais fácil. Afinal, a gente está fazendo gestão de conhecimentos, você já iniciou a fazer isso, para ter a maior disponibilidade de informação. Então, não adianta você pegar um mundo de informações que já tem na internet e transformar no seu mundo pequeno, também muito bagunçado, que, enfim, não vai ser de tão grande valia como um sistema que tem essa descoberta um pouco mais fácil. E aí, a partir disso, eu também utilizei bastante o princípio da utilidade, né? Que é bastante do segundo cérebro aqui, pensando principalmente para a parte de projetos, que hoje eu tenho uma certa divisão, que ainda estou assentando assim essa ideia, mas assim, que tem uma parte da gestão de conhecimento que é mais voltada para projetos e coisas que você não necessariamente quer lembrar, mas você quer executar e criar novas coisas, e uma outra parte que é voltada para estudo, para a parte acadêmica, que também tem esse objetivo de você reter informações para si mesmo. Então, por exemplo, para fazer esse vídeo eu preciso de ter conhecimento para tal. E, enfim, tá com isso fresco aqui na cabeça, até para não precisar de um roteiro especificamente, porque, enfim, já tô com vários roteiros prévios, né? Que são, de fato, aquilo que eu estudo, aquilo que eu tento ter no meu primeiro cérebro. Eu não gosto muito dessa divisão de cérebros, segundo e primeiro cérebro, mas, enfim, a metáfora é utilizada em um dos sistemas, né? Para se referir a isso. E dentro dessa parte de projetos, depois dessa divisão mais didática, a utilidade das informações é muito importante. É um princípio bem importante, assim, principalmente do segundo cérebro, como eu já repeti, que você tenha a organização
conforme você vá utilizar. O que que significa? Que não é para você simplesmente se manter me organizado, sabe? Eu não quero ter meu sistema simplesmente para me manter organizado, mas para que aquilo facilite para que eu consiga atingir novas coisas, construir novas coisas através do sistema. É uma diferença sutil, mas que faz muita diferença na prática, assim, né? Porque eu estava organizando o sistema, reformulando para que ele fique organizado conforme eu esteja utilizando. Então, principalmente a parte dos projetos que estão aqueles objetivos mais a curto prazo, eu deixei em mais evidência tanto nas minhas anotações, tanto na própria pasta, na própria página de projetos em si. Então, é importante que ao longo do sistema, tudo que é mais útil esteja em cima, sabe? É como, enfim, uma metáfora aqui da cozinha, sabe? Não adianta você ter os itens da sua cozinha organizados por ordem alfabética, porque você vai precisar de talheres, eles precisam estar na gaveta de talheres e geralmente a gaveta mais em cima, porque é o que a gente está usando diariamente. Então é o mesmo princípio da cozinha, dos armários, para fazer a sua própria gestão de conhecimento, pensando nessa questão que vem de fundo, né? Que a organização ela serve para que você tenha mais fundo para a própria execução e não para simplesmente ter as coisas organizadas, porque isso não vai te levar a muito lugar, assim, sabe? Afinal, a organização é apenas uma parte do sistema, né? É uma parte de você alocar aquelas anotações em um lugar mais estratégico. Esse mais estratégico, nesse caso, é por uma ordem de utilidade. Então, pensar na probabilidade de utilização também me ajudou a reformular algumas páginas do sistema que não estavam tão claras. Um exemplo disso bem que eu consigo lembrar aqui é de colocar as áreas da minha vida que eu próprio elejo e vou reformulando, não são áreas fixas, né? Tipo assim, saúde, trabalho, família, enfim, estudo, sabe? Tem essas áreas também, né? Mas acho que o mais legal, mais divertido, assim, da parte de você ter as fundamentações daquilo que você está fazendo, que você pode criar a partir disso. Então, eu tenho áreas das mais diversas possíveis, né? Enfim, que não tem nomes tão fixos assim. Então, mas tem dessas áreas que são mais aquelas responsabilidades mais a longo prazo, que eu posso citar, por exemplo, a casa, relacionamentos, amizades. Eu estou lembrando das minhas próprias áreas aqui. As matérias da faculdade também eu coloco como áreas, porque elas têm um período ali maior, né? Geralmente um semestre. Eu espero que continue assim. Eu tenho diversas áreas, né? Eu acho que, não sei, em torno de 20, 30 mais ou menos, as áreas que eu tenho hoje. Mas nem tudo está em evidência todo o tempo. Então, utilizando esse princípio, o que eu fiz foi colocar algumas áreas mais em destaque por alguns períodos, né? Então, estou aí baseando mais ou menos um período de 3 meses, mas isso pode variar conforme a minha necessidade também. Mas eu fiz isso de evidenciar as áreas que englobam alguns projetos por utilidade, né? Pelo que está sendo mais requisitado para mim no momento. Então, quando eu voltar, por exemplo, para a faculdade, eu vou precisar fazer algumas coisas na casa. Então, provavelmente a área da casa vai estar mais em evidência. Então, foi uma das alterações que eu fiz no meu sistema. Eu fiz muitas alterações, então não tem como eu listar num vídeo desse. Talvez eu possa fazer uma live, assim, sobre meu sistema como um todo, como é que ele está agora. E agora, passando para a parte desse lado aqui, né, do estudo, eu também fiz uma reformulação no meu Zettelkasten, que foi muito difícil de fazer. Eu demorei bem mais, assim, para fazer. Também foi um livro que eu li um pouco depois, então algumas ideias do próprio livro Como Tomar Notas Inteligentes, né, How to Take Smart Notes, de um cara que eu tenho um nome muito estranho, mas eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas foi bem mais difícil fazer essa reformulação, porque se trata de conhecimento, né, de conceitos, de coisas que estão a longo prazo e estão muito mais interconectadas entre si. É um dos princípios, inclusive, do próprio Zettelkasten. Por isso que eu vejo que tem meio que duas perspectivas assim, né? Uma perspectiva mais voltada para projetos e uma perspectiva mais para estudo, porque a ideia do Zettelkasten, principalmente, é que os conceitos estejam interligados entre si de uma maneira muito coesa, né? Dentro daquelas próprias ideias.
e dentro de um grande raciocínio, né? Que são as notas permanentes, né? Aquilo que está mais perene ali. Então, o cuidado com essas notas, para mim, tem sido muito mais rigoroso, mais consistente, porque se trata do meu conhecimento. E eu faço psicologia, eu tenho bastante responsabilidade com relação a isso, né? Não por fazer psicologia, mas a forma com que eu encaro a psicologia, eu acho que é algo que é bem importante e que a, o bom articulamento dos conceitos dentro dessa área é bem importante para mim me formar como profissional e para fazer qualquer tipo de intervenção que preste, né, que vale a pena. Então, eu tenho muito mais cuidado, assim, começar a tocar, assim, por isso que foi difícil fazer isso, essa reformulação, porque a ideia é que eu tenho um pouco mais de critério para ter essas notas, né? Que essas notas sejam feitas. Mas as principais modificações que eu fiz é pensando nessa conexão. Então, quando você pensar no seu sistema de gestão de conhecimento mais voltado para o estudo, por exemplo, algo mais a longo prazo, pensar em como essas ideias se conectam entre si vai ser de grande valor para que você consiga consolidar um raciocínio maior, né? Esse livro, How to Take Smart Notes, ele é voltado para a parte acadêmica. Então, é voltado o sociólogo Nicholas Luhmann, que ele inspira o autor desse livro, né, que eu acho que é um repórter. Não sei muito bem, mas geralmente quem faz esse tipo de livro são jornalistas, né, que escrevem melhor, assim, sistematizam isso de uma forma mais didática, em alguns casos. Mas ele foi um dos sociólogos que mais produziu no século XX. Não lembro exatamente de cabeça agora a quantidade, né, de manuscritos, mas sei que foram vários livros e artigos que ele produziu. Então era bem voltado para a parte acadêmica. E isso foi possível por causa da conexão entre as notas que ele fazia. Então é algo que eu tento modular de certa forma. Não exatamente para escrever em si, mas também, né? É das expectativas que eu tenho para esse ano, ter mais escrita acadêmica em si, mas também porque eu acho que isso guia bastante a própria intervenção. Então, quando se pensar nesses princípios, né, a interconexão entre as notas te ajuda a ter um sistema de aprendizado, não só de informações, mas que de fato você consiga consolidar mais conhecimento a partir dessa gestão e produzir a partir disso. E alguma das modificações que eu fiz na minha parte mais do Zettelkasten em si, foi que eu fiz uma pequena conexão mais visual entre as minhas anotações de biblioteca, então aquilo que é mais externo, para a conexão com o Zettelkasten aqui, que como eu disse é um conhecimento um pouco mais trabalhado, mas não deixa de vir desses outros conteúdos. Então, agora nas minhas anotações de livro, por exemplo, eu tenho as próprias anotações, aí eu tenho uma listinha assim colorida, que tem a nota ali, e aí já tem as próximas etapas desse processo, que é basicamente eu escrever, desenvolver mais aquela ideia, aquele conceito, de forma coesa, né? Como se fosse um parágrafo mesmo, que tem um início, meio e fim, para aquele conceito, para aquela ideia, e fazer uma conexão com ideias pré-existentes na minha caixa, né? Meu Zettelkasten. É um nome alemão esquisitíssimo, eu nem sei se é assim que se fala, mas essa foi um dos exemplos da reformulação que eu fiz no meu Zettelkasten também, mas que foi bem mais difícil do que fazer na parte de projetos, até pela familiaridade. Então, acho que são esses 3 princípios que você pode também ter de base para construir seu próprio sistema ou reformular também, como eu fiz, que são a descoberta, né? Então, quanto disponível aquelas notas estão para você passear entre elas e ficar mais fácil. A partir do princípio da utilidade, que seria o segundo aqui, que eu trouxe para esse vídeo, e a interconexão entre as notas, se você quiser algo mais voltado para próprio conhecimento e coisas mais densas, assim, teoricamente, né? Então é isso, espero que você tenha curtido e tenha te dado alguns insights também para você reformular ou criar seu próprio sistema. E se você quiser acompanhar mais vídeos sobre gestão de conhecimento, que também conta um pouco da minha história aqui, pode se inscrever no canal e até o próximo vídeo.